Vamos responder aqui algumas questões agora sobre interpretação textual. Então aqui nós temos um texto misto. Vamos lá, né? Texto misto. A gente viu muito sobre essa questão do texto misto já. Então vamos lá. Diz o seguinte. Aqui nós temos duas pessoas conversando. Aqui a gente tem coisas relacionadas aí com o conhecimento de vocês. Vocês têm que captar. Deixa eu botar aqui de caneta. A gente tem que ter um conhecimento do mundo, né? Pra interpretar. Diz o seguinte: o GPS não vai resolver nosso problema de localização linguística. Ok. O cartoonzinho aí diz: examine o cartoon. O efeito de humor presente no cartoon decorre principalmente da. Então perceba aí, ó, o GPS não vai resolver nosso problema de localização linguística. Ó, referência. Ok, então vamos lá. Semelhança entre a língua e a de origem e a local. Semelhança entre a língua de origem e a local. Então, se ele diz que não vai receber o problema de localização, é porque alguma coisa não está semelhante, né? Porque eles estão com dificuldade. Então, a localização linguística é porque eles estão com dificuldade exatamente com a língua. Então, não há que se falar em semelhança entre a língua de origem deles e a local onde eles estão. Pelo contrário, é verdade? O efeito de humor que causa aqui é por não ter essa semelhança, não é isso? Então vamos lá. Próxima. Falha de comunicação causada pelo uso do aparelho eletrônico. Pode ter uma falha de comunicação, mas não é causada pelo aparelho eletrônico. O aparelho eletrônico, quando ele cita o GPS, é só para fazer uma analogia aí, ok? Em relação à palavra localização. Mas não há que se falar que a falha de comunicação é causada pelo aparelho, ok? Então, B fora. Letra C. Falta de habilidade da personagem em operar o localizador geográfico. Não, porque ele diz aqui, ó, o GPS não vai resolver. Porque o nosso problema é localização linguística. Então não tem a ver com a falta de habilidade em manusear o GPS, né? Então, não é letra C. Letra D. Discrepância entre situar-se geograficamente e dominar o idioma local. Então, é isso mesmo, ó. Situar-se geograficamente e dominar o idioma local. Então, o que causa o humor é essa questão deles não dominar o idioma local, e ele faz aí a analogia com se situar geograficamente. Então, a falta de dominar o idioma local está contribuindo também, de certa forma, para eles se situarem geograficamente de forma ruim, né? Então, ok. Então, aqui nós temos nossa resposta. Letra D. Aí vem incerteza sobre o nome do ponto turístico onde os personagens se encontram. Não, né? Até porque o ponto turístico está bem definido, né? Pode-se dizer assim. Então, fica sendo letra D a resposta. Ok. Então, vamos lá.
segunda diz o seguinte: a fim de propor uma campanha publicitária às avessas, a chargem emprega os seguintes recursos, exceto, ele emprega vários recursos, menos um. Então, a gente tem que marcar o que não é empregado aqui nessa propaganda. E diz o seguinte, Adão e Eva pagaram caro demais por uma maçã. Você também. E aí, se você sabe que símbolo é esse, você acabou de entender a publicidade aí. Ok. Então a gente vai ter que achar o que não está presente aqui. Ok? O recurso, né? Então vamos lá. Letra A. Exige leitura do texto verbal e não verbal para ser perfeitamente compreendida. Então, se eu cancelar a maçã, você só lê o texto, será que você entende? Não, né? E se eu deixar só a maçã sem o texto, você também não, sem o texto escrito, texto verbal, você também não compreenderá a mensagem. Então, aqui sim, é verdade. Essa afirmativa está sim verdadeira. Só que a gente tem que achar a falsa, não é verdade? Que é o exceto. Então, vamos lá. Mencionam a qualidade atribuída à marca por meio da publicidade oficial. Será que ele está mencionando uma qualidade à marca? Uma qualidade para a marca? Então, vamos deixar um asterisco, depois a gente volta. C. Associa contextos diferentes em cada período. O bíblico no primeiro e o contemporâneo no segundo. Olha, percebam, o bíblico pagaram caro pela maçã, primeiro, né, o bíblico, e contemporâneo por segundo, que contemporâneo é esse, você também, vai pagar caro por essa maçã. Ok, então a segunda aqui, a terceira, na verdade, também está correta. Mas a gente precisa achar a incorreta. Então vamos lá. Usa a maçã como símbolo de erro cometido por Adão e Eva e também pelo consumidor. De certa forma, se você vai pagar, se você compara Adão e Eva com a maçã e você com a maçã, é claro que ele está dizendo que comprar aqui, você está cometendo um erro, né? Ou seja, pagaremos caro, não é isso? Por esse produto, não é isso? Ok, vamos lá. Então, realmente, essa daqui está correta também. Utiliza pagar caro, em sentido conotativo no primeiro período. O período, deixa eu apagar aqui. O período termina com o ponto. Lembram? Período termina com o ponto. O ponto está aqui. Período terminou com ponto. Então, no primeiro período, ele diz que é conotativo. Vamos ver se é certo. Adão e Eva pagaram caro. Ou seja, eles não pagaram. Pagar é no sentido de dar alguma coisa em troca, dinheiro, alguma coisa, né? Então, realmente é o sentido figurado. Porque eles não pagaram por a maçã, eles sofreram consequências, não é isso? Então, o sentido conotativo, figurado. E denotativo no segundo. Aqui será que é denotativo? Você também pagará caro. Aqui sim, nós pagaremos caro no sentido real. No sentido real. Nós vamos pagar caro mesmo em cash. Ok. Então, realmente, a letra E está correta. Sobrou a B, menciona uma qualidade atribuída. Realmente não tem uma qualidade atribuída à marca, né? Por meio da publicidade oficial ainda, né? Então, talvez a gente poderia até chamar que fosse uma qualidade negativa dessa forma, né? Mas aí ficaria muito conotativo, né? Essa questão de ser caro, uma qualidade negativa. Mas quando a gente fala em qualidade, já vem aquela questão de uma coisa positiva, né?
Então, realmente, a alternativa aqui para a segunda questão é a letra B. Não apresenta uma qualidade. Ok? Beleza. Vamos lá. Próxima. Analise o texto misto abaixo. Mais uma vez, um texto misto. Você vê um grande movimento nas ruas e tem não há movimento. Certo, estava Parmênides. Não há movimento. Então aí é uma crítica, né? Vamos ler o comando da questão, está aqui embaixo. Diz o seguinte: pelas características da linguagem visual é o quê? Não verbal. E pelas escolhas vocabulares. Escolhas vocabulares. Aqui nós já estamos falando de verbal. Ok? Pode-se entender que o texto possibilita a reflexão sobre uma problemática contemporânea. Uma problemática contemporânea. Possibilita a reflexão sobre uma problemática contemporânea ao criticar, vamos lá, ao criticar o transporte rodoviário brasileiro em razão da grande quantidade de caminhões nas estradas. Perceba que aqui ele restringiu muito. Em razão da grande quantidade de caminhões, ele deixou muito restrito. A reflexão não é sobre a grande quantidade de caminhões. Criticar o transporte rodoviário, beleza. Mas a grande quantidade de caminhões, não. Porque restringiu muito. Ok? Vamos lá. B. Primeiro tá fora. B. Ironizar a dificuldade de locomoção no trânsito urbano devido ao grande fluxo de veículos. Então, essa está bem próximo de ser a nossa alternativa. Mas vamos analisar aqui as outras. Letra C. Expor a questão do movimento como um problema existente desde os tempos antigos. Do movimento como um problema. Conforme a frase citada, então, não é expor a questão do movimento como um problema. Não é o movimento aqui no caso que é o problema. É o não movimento por ter muito congestionamento, na verdade. Então, C está fora. Vamos lá. D. Restringir os problemas de tráfego a veículos particulares, defendendo como solução o transporte público. Olha, viajou demais. Não tem como falar em veículos particulares lendo isso, nem defendendo solução para o transporte público. Então, aqui, viajou, saiu totalmente do que o texto está nos passando. Então, não é a resposta. E a última letra E, propor ampliação de vias nas estradas, detalhando o espaço exíguo ocupado pelos veículos nas ruas. Então, não há que se falar em ampliação de vias nas estradas. Nós não podemos afirmar que ele está propondo isso. Ele está apenas criticando. Então, realmente, sobre a letra B, que é realmente ironizar a dificuldade de locomoção do trânsito devido ao grande fluxo de veículos, ou seja, o congestionamento. Então, realmente, aí ficou sendo letra B. Vamos para a próxima. Agora aqui nós temos texto verbal. Nós temos dois textos verbais e vamos ler aqui rápido. Diz o seguinte: dia desses, uma equipe de reportagem de um canal por assinatura veio até minha casa para me entrevistar sobre a era Vargas. O repórter que conduziria a conversa advertiu-me antes de o operador ligar a câmera. Pense
Então ele advertiu e aqui tem a citação dele. Pense que nosso telespectador típico é aquele sujeito esparramado no sofá, com a lata de cerveja numa mão e o controle remoto na outra, que esbarrou na nossa reportagem por acaso durante o intervalo de um filme de ação. Detalhou. Então aí foi a citação dele, né? É para esse cara que você vai falar. Pense nele como alguém com a idade mental de 14 anos. Ainda a citação dele. Ok. E agora vem o camarada, né, que recebeu os repórteres na casa dele falando. Ó, sou cortês, mas tenho meus limites. Quase enxotei o colega porta fora, aos pontapés. Respirei fundo e procurei ser didático, sem me esforçar para parecer que estava falando com o Homer Simpson, postado ali do outro lado da lente. Afinal, como pai de 2 crianças, acredito que há uma enorme distância entre o didatismo e o discurso toleirão, entre a clareza e a parvoíce. Ok. Olha o comando. Segundo o repórter, o telespectador típico... Aí vem as alternativas. Então, sobre o telespectador que ele falou aqui, ó, de idade mental, 14 anos, o cara esparramado, sofá, cerveja e controle. Segundo o repórter, esse telespectador tem dificuldade para entender a era Vargas? Então, perceba que em relação a ter dificuldade de entender a era Vargas, é muito restrito. Ok? Restringiu muito. Então, nós não podemos dizer que é dificuldade de entender apenas a era Vargas, não é verdade? Então, letra B é imaturo. Opa, essa tá bem. Vamos deixar um asterisco e vamos para a letra C. É capaz de entender qualquer explicação? É capaz de entender qualquer explicação? Totalmente fora do que ele falou, né? Evita mudar de canal? Nada a ver, né? Busca informações históricas ao acaso? Olha, nada a ver. Então sobrou realmente a letra B. E olha que não precisa muito, né, para a gente conseguir chegar nessa alternativa. Ele tem um texto todinho para a gente responder uma questão simples como essa. Então nem sempre... Primeiro é bom a gente ler o comando da questão para poder ler o texto. Vamos lá. Próxima. Ele era inimigo do rei. Outro texto, né? Nas palavras de seu biógrafo, Lira Neto. Ou ainda, um romancista que colecionava desafetos, azucrinava Dom Pedro II e acabou inventando o Brasil. Assim era quem? José de Alencar, o autor de O Guarani Iracema, tido como pai do romance do Brasil. Ok. A gente leu aí um pouquinho. Ainda tem o segundo parágrafo. Além de criar clássicos da literatura brasileira como temas nativistas, indianistas e históricos, ele foi folhetinista, diretor de jornal, autor de peças de teatro, advogado, deputado e ministro de Justiça. Aí vem, ó. Vamos começar para o comando já da questão. Para ajudar na descoberta das múltiplas facetas desse personagem do século XX, ajudar na descoberta, parte do seu acervo inédito será digitalizada. Ok? Então aí parte da sua obra aí vai ser digitalizada. Então vamos lá. Comando da questão. Com base no texto que trata do papel do escritor José de Alencar e da futura digitalização de sua obra, depreende-se que você pode chegar à conclusão que, ou seja, aqui a gente tem que interpretar. A informação que nós buscamos não está no texto. Quando se fala em compreensão, está no texto. Quando não se fala em interpretação, não está bem no texto. Temos que usar as palavras do texto para chegar a essa resposta. Então vamos analisar cada uma das alternativas. A digitalização dos textos é importante para que os leitores possam compreender os seus romances. Você pode digitalizar o que for. Se alguém não sabe ler, não vai conseguir entender. Então, não é importante para a compreensão, não é verdade? Então,
Letra A fora. Letra B. O conhecido autor de O Guarani, Iracema, foi importante porque deixou uma vasta obra literária com temática atemporal. Essa questão não é o que o texto nos diz, mas eu vou deixar aqui separada para a gente analisar depois. Vamos para a letra C. A divulgação das obras de José de Alencar por meio da digitalização demonstra sua importância para o Brasil imperial, ou seja, aqui, pessoal, ele restringiu muito. Por mais que a gente possa interpretar, nós não podemos sair da ideia, as palavras que o texto está nos transmitindo, ok? Então, a letra C, ele restringiu muito ao falar que demonstra a importância para o Brasil imperial, porque a obra vai ser digitalizada, ok? Vamos para a letra D. A digitalização dos textos de José de Alencar terá importante papel na preservação da memória linguística e da identidade nacional. Aí sim, aqui muito melhor que a letra C, porque aqui não houve restrição e realmente com as palavras do texto nós podemos chegar a isso, que a obra vai ser digitalizada para ser preservada a memória, né? Ok, beleza. Vamos deixar aqui por enquanto e vamos para a letra E. O grande romancista José de Alencar é importante porque se destacou por sua temática indianista. Olha, tem nada a ver com digitalizar a obra dele, né? Se ele é importante na temática indianista. Então, realmente, vai ser letra D. E a letra B que a gente deixou, realmente houve muita restrição quando ele falou temática temporal. E ele falou, foi importante porque deixou uma vasta obra literal e temática temporal. Isso aqui pode ser verdade, mas não é o motivo pelo qual a obra será digitalizada. Ok? Então, letra D, resposta. Vamos para a última questão aqui, que é o texto publicitário. Leia para uma criança. Então, diz o seguinte, leia para uma criança. A cada livro, o Brasil inteiro vira a página. Gostar de ler é o início de uma história cheia de descobertas e aprendizados na vida da criança. E tudo começa quando você abre um livro para ela. Ok. Vamos ver o comando da questão. Diz o seguinte. Os textos publicitários são produzidos para cumprir determinadas funções comunicativas. Os objetivos desses cartazes estão voltados para a conscientização dos brasileiros sobre a necessidade de as crianças frequentarem a escola regularmente. Então, se você faz uma propaganda para leia para uma criança, não tem que se falar em a criança frequentar a escola regularmente, não é verdade? Então, aqui está fugindo totalmente do que o texto está querendo nos passar. Vamos lá. A formação leitora começa na infância? A necessidade de a formação leitora começar na infância? Essa daqui pode ser sim. Então, vamos deixar ela aí por enquanto guardada e vamos analisar as outras. A alfabetização acontecer na idade certa? Não há que se falar em idade certa. O texto não deixa claro isso, ok? A literatura ter o seu mercado consumidor ampliado? A literatura ter o mercado ampliado, nada a ver, né? Então, não é o objetivo. As escolas desenvolverem campanhas a favor da leitura? Isso aqui, pessoal, não tem a ver com a escola. Não é a escola. Então, realmente, sobrou aqui para nós a letra B. A formação leitora deve sim começar na infância. Ok.